Então, a gente estava justamente na página 79, lá para o finalzinho, onde a Zerka fala um pouco sobre o processo de dor, né? E ela fala como que os terapeutas, em geral, lidam com a dor, né? De, muitas vezes, tentar aliviar, sedar a dor, mas não entender a função dela, não tentar produzir um sentido, né? Nesse processo de sofrimento. É claro que sempre que a gente pode ajudar o paciente a sofrer menos, a gente tem que auxiliar, mas essa é a ideia de não só colocá-los para ficar letárgicos, né, diante da vida. Aí ela continua dizendo embaixo: se você me permite uma referência à severa dor que eu mesma sofri no passado em virtude de um sarcoma no ombro, eu vivenciei a dor como algo muito isolador. Ficamos totalmente absorvidos, encarcerados e separados do resto do mundo. A gente tinha falado sobre isso, que a dor ela cria um certo isolamento. Às vezes o indivíduo ele tem aí um próprio universo, né, relacionado à dor, que é difícil de o outro entrar, de o outro fazer parte, né? Ela se sente separado do mundo. Parece que o mundo está girando e a pessoa com dor está lá separada. Então, fica mais difícil para o paciente com dor se expandir. É isso que a Zeca tinha falado e a gente finalizou no último encontro. E a gente continua agora no próximo trecho, aqueles momentos em itálico, né, que são os diálogos. E aí ela diz o seguinte: o poder original da cura era o encontro com Esculápio, que ocorria em Epidauro, seu santuário. Peraí, deixa eu compartilhar. Olha aí, Amanda maluca. Não está compartilhando a tela. Peraí. Só porque a Jobis entrou, né? Tô excluindo os videntes, né, Jobis? Só porque tem uma pessoa com deficiência visual, tô dizendo para os videntes, não As interessa. definições de exclusão foram ampliadas. Gente, eu vou sair para vocês poderem ver a tela, tá? Desculpa, esqueci completamente. Desculpa mesmo. Mas sobre esse processo, né? Então, ela diz o seguinte: os pacientes que para lá se dirigiam, nesse encontro no santuário, eram introduzidos e iniciados no culto do mistério da cura. O Deus era o médico. Não mudou muita coisa, né? Cujo papel no mistério consistia em assumir a doença do paciente, assim como a qualidade da cura. Ele aparecia no sonho do paciente que estava deitado na clina, a cama, e assim o processo de cura ocorria. É bem interessante, né, de que o Deus, ou o médico, assumia a doença do paciente. A gente fica pensando como que isso tem super a ver com a ideia da nossa ideia de inversão de papéis, de como dar a tomada de papel, né, dentro do contexto da dramatização. Aí ela segue falando: Hipócrates, que introduziu a medicina científica, considerava-se um estudante de Esculápio. No entanto, ele instruía o cliente no sentido de como conviver com a sua doença. Peraí, tem 3 pessoas para entrar, admitindo todas as pessoas. De como conviver com a sua doença, em vez de deixar o Deus se encarregar do processo total de cura. Isso também é interessante, né? Então, muitas vezes o paciente chega até nós e nesse processo ele, inclusive, fiz um atendimento agora há pouco, de que a gente transformou o transtorno do paciente em um objeto, que era uma bolsa. E aí eu perguntei o que a gente poderia fazer com essa bolsa, né? E aí o paciente disse que queria transformar numa mochila, porque pelo menos, né, que a gente poderia ter 2 alças para colocar nos ombros, que o peso ficaria mais distribuído. E a gente começou a pensar nessa mochila. O que eu estava tentando propor naquele momento para o paciente era justamente que ele pudesse pensar como viver com esse transtorno, né? Como conviver com ele, já que faz parte da vida do sujeito. E aí é justamente isso, né? De aprender a conviver com a doença. A doença era, portanto, separada do médico. Assim, o médico, um ser humano, conferia a si mesmo uma qualidade divina, mas atribuía-se apenas metade da qualidade do Deus, o aspecto da cura, e rejeitava o lado sombrio da cura, ou seja, a doença.
né? Algo que às vezes permanece na medicina ainda. Esse veio a ser o modelo para todos os médicos. Quando o psicoterapeuta não assume o ferimento, cindindo assim o papel original do curador Deus, ele se atribui um reconhecimento por algo que, na verdade, pertence ao Deus Esculápio, o mistério da cura. Essa forma de autodeificação pode ser exagerada. Muitos pacientes tornam-se vítimas desse poder quando os seres humanos médicos são possuídos por esse complexo de Deus. Acho que aqui a gente precisa parar só para discutir uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Quantas vezes a gente, como psicólogo na psicoterapia e psicodramatistas, a gente fica nesse lugar de combate, né? Combater a depressão, lidar com a depressão, combater a ideação suicida, combater o sintoma ansioso, no combate da doença. E quando a gente faz isso, a gente está assumindo o mesmo lugar do médico que a gente, às vezes, por vezes, a gente critica, de oposição à doença, oposição à morte. Ah, parece que o fracasso médico é quando a morte acontece, então a vida tem que ser a qualquer custo. Mas, às vezes, na psicologia não é assim também. Como é que a gente lida com o suicídio? É o nosso fracasso. É assim que a gente lida. O suicídio como sinônimo de fracasso. E aí a gente transforma um sintoma, que é a ideação suicida, que é a resolução que aquele paciente deu, a resolução criativa que ele conseguiu dar para uma dor, em algo sobre nós. A gente transforma aquilo que é do paciente, na sua estratégia criativa, em algo sobre a gente. Então, a gente está se colocando no centro. A gente está nesse processo de endeusamento, né? E aí, o desafio no psicodrama é criar com. Se eu estou partindo do pressuposto que eu tenho algum controle sobre o sintoma do meu paciente, eu não estou criando com ele. Eu estou controlando ele. E são duas coisas muito diferentes. Criar com o paciente é, inclusive, criar um lugar para esse sintoma. Eu estava também atendendo uma paciente que é neurodivergente, e a gente estava falando sobre isso, né? E eu percebi que ela estava, durante a sessão, ela estava se mexendo muito. E aí eu fiz um duplo, eu disse, foda-se, Amanda, dane-se, Amanda, eu vou me mexer e tá acabado. Foda-se, Amanda, eu não vou ficar aqui me controlando para não mexer o meu corpo. Foda-se, Amanda. Né? Quando eu fiz isso, eu autorizei, eu dei um lugar para esse sintoma, eu autorizei ele a estar presente na sessão conosco. E quando a gente faz isso, a gente está criando com o paciente deu, começou, mostrando para mim um sintoma, e eu estou criando com ele, né? Validando esse lugar. Então, eu acho que, é claro, não estou aqui me trazendo como um modelo supremo do negócio, porque eu já compartilhei com vocês que ano passado eu tive um paciente que tentou suicídio. E eu fiquei muito desorganizada, levei muito para terapia, supervisão, terapia, aquela coisa nada toda. Fiquei muito desorganizada. E precisei trabalhar essa minha ideia de controle, de que eu tinha algum controle sobre a vida desse paciente, né? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidam com o sintoma? Como é que vocês lidam quando parece que a gente é convidado a ser alguém para a cessação do sintoma, quando a gente é convidado para esse lugar? Léo tá com a mão levantada. Oi, boa tarde. Eu tava pensando aqui, é que eu cheguei bem na hora que tu estava falando fora do texto, mas eu comecei a lembrar que eu atendi uma criança que, na época, tinha 6 anos, ele tem sintomas, assim, de TDAH, e aí ele já está num processo de começar a ser medicalizado, né, de entrar na escola, os professores começarem a pedir, todos os médicos começarem a recomendar diversos remédios, e E aí, nesse processo todo, eu lembro que eu também tinha uma dificuldade de entrar nas sessões com ele para fazer alguma coisa além de jogar com os brinquedos que tinha, porque ele se distraía muito fácil, ele começava a olhar assim pro meio do nada e ficava quieto, sem ninguém mais conseguir falar nada. E aí, eu às vezes deixava esse momento passar até ele se tocar que ele também estava nesse limbo mental, assim. E eu lembro que em um momento quando ele trouxe uma lembrança, muito automaticamente, assim, na sessão, eu logo levei a gente para fazer uma cena dessa lembrança, né? Que era um jogo com o pai, futebol e tal, porque ele começou a falar que começou a parar de jogar futebol para ir pro futsal.
E aí a gente foi para essa cena, e aí em um momento dessa cena, entre as trocas ali de papel e tal, ele também deu essa travada. E aí foi a primeira vez que ele falou como é estar nessa travada. E aí ele falou do furacão do cérebro. Hum, E aí, nesse furacão do cérebro, a gente entrou, né? Nesse furacão do cérebro. E aí, isso fez parte da cena, né? Esse furacão, que no fim o jogo de futebol virou um furacão. E a gente foi indo, né, em direção a isso. E esse furacão levou ele a alguns medos bem antigos dele, assim, de filmes de terror. E a gente foi passando por esses filmes de terror e como lidar com esses filmes de terror, que hora ou outra voltam. Pesadelos são coisas recorrentes, né? Então, e a gente foi indo por aí, né? E aí no final a gente fez uma espécie de contrato, né, para lidar, aprender a lidar junto com esses furacões que ele sente, furacão do cérebro. que bonitinho. Isso é criar com, né? Quando ele trouxe o furacão do cérebro, esse furacão, ele, na concretização do sintoma, ele ganhou um lugar, e ao ganhar um lugar, de alguma forma a gente pode, inclusive, produzir com ele. Que eu acho que a gente ficou muito tempo num discurso muito legal, inclusive, de que a gente não deve rotular o paciente, que o diagnóstico não pode ser um mecanismo para rótulo, né? Mas a gente também esquece que muitas vezes dar lugar para o sintoma e olhar para ele é também perceber como é que foi criado, de onde veio, e também falar da história do nosso paciente. Falar da história do sintoma é também falar da história do nosso paciente. Então, às vezes a gente, com tanto medo de estar nesse caminho de rotular, enfim, a gente acaba também negando o sintoma. Bem bacana a contribuição, Léo. Tem uma contribuição no chat da Elaine falando que eu me percebo com raiva, raiva do sintoma comum, né? Às vezes também a gente fica com raiva, né? Eu sinto muito essa raiva dentro dos processos depressivos, quando eu percebo que, nossa, parece que eu tô dando murro em ponta de faca, a gente faz, vira, acontece, faz, parará, e o paciente, e o quadro, às vezes segue, sinto também sinto, Elaine, às vezes essa raiva, principalmente nesses quadros. Uma coisa que eu estava até falando hoje em uma supervisão é que a gente esquece do quanto que aquilo que a gente sente na tele ou na transferência é ferramenta de trabalho. Então, a gente precisa, de alguma forma, traduzir e trazer isso como ferramenta de trabalho. Poder, por exemplo, no meu caso, quando eu tive uma paciente que a gente tem uma situação, o marido sofreu um acidente, ela está em afastamento do trabalho. Então, quando a gente ia tentar criar uma outra realidade, uma outra possibilidade de futuro, ela não conseguia criar, ela ficava extremamente paralisada, e quando eu tentava criar com ela, às vezes no psicodrama interno ou na cena mesmo, ela dizia, ah, não, mas porque não vai ser possível por isso, por isso, por isso, não vai ser possível por aquilo outro. Então, ela ia cortando todas as minhas estratégias, assim, eu ia me sentindo nada espontânea, cada vez menos espontânea. E aí eu disse isso para ela, eu disse, olha, a sensação que eu tenho às vezes quando a gente está em processo de psicoterapia é que tudo que eu coloco, você vai meio que podando, assim, podando, podando. E aí, às vezes eu sinto que eu nem não consigo mais oferecer alguma coisa. Já aconteceu isso com você na sua vida, de alguma pessoa vir, assim, começar a podar você, você sentir que a pessoa está sempre tirando as suas possibilidades de resposta com outras pessoas, e aí vem uma relação com a mãe. E isso é importante, sim, porque esse sintoma vai refletir um modelo relacional que foi aprendido na matriz, que foi internalizado na matriz. No psicodrama, o sintoma não é só o sintoma. O sintoma fala sobre a matriz, sobre de onde esse sujeito veio, como ele se relacionou, né? Mesmo que tenha uma origem orgânica, mesmo que a gente está falando de um transtorno que não teve um engatilhamento no meio social, que ele tem uma origem orgânica, a gente vai entender melhor como que ele foi tratado na matriz. Porque tem pessoas que são tratadas como preguiçosas, tem pessoas que são tratadas como insuficientes, desde o início da matriz. Isso vai agravar os sintomas depois, né, na vida adulta. Então, são esses os processos. Vocês têm mais alguma contribuição, alguma coisa para trazer sobre esse trecho? Eu ia falar sobre
o paciente transferir, tipo, olhar para o psicólogo como uma pessoa que realmente vai curar, entre aspas, vai sanar todos os problemas da pessoa, e aí também o psicólogo que realmente gostaria de ter esse controle e de realmente fazer isso, né? Então, quando vem um querendo essa tal cura e o outro que às vezes se sente responsável por isso, é bem difícil. Complementariedade patológica, show, né? Show. Sim. É, e a gente precisa até uma colega de vocês aqui do grupo que faz supervisão comigo, ela de manhã a gente teve supervisão e ela trouxe uma situação que eu pedi para ela para falar com a paciente para encaminhar para o psiquiatra. E a resposta da paciente depois, né, ela me mandou mensagem à tarde. A resposta da paciente para ela foi: "Não, eu sei que você dá conta. Não precisa de psiquiatra porque eu sei que você dá conta." Meu Deus. Aí mandei um outro áudio para ela, falei: "Olha, então, falar com ela sobre a necessidade, exatamente, Laís, exatamente, sobre a necessidade do apoio psiquiátrico para você entrar em algumas cenas difíceis para essa paciente, né? Então, às vezes, esse acompanhamento psiquiátrico, a gente que é psicodramatista, a gente vai entrar numa cena de infância, né? Num momento de dor, uma cena mais profunda. Se a pessoa não tem uma continência na medicação, dependendo do caso, do quadro, ela não dá conta. Então, é como se a gente pegasse uma pessoa que está com as pernas quebradas para caminhar uma maratona. Sim, ela pode até fazer um esforço, mas ela vai chegar esfolada do outro lado. Agora, se ela está medicada, ela, né, e claro, dentro da medicação, o enquadramento possível para ela, ela consegue chegar até algumas cenas que antes ela não chegaria. Então, essa é a importância de inclusive, a gente repensar, né? Porque, pelo menos, a minha formação, ela foi muito repleta desse lugar de contra a questão da medicalização, contra a questão dos rótulos e tal. E não é uma questão de anjo ou demônio, né? É uma questão de entender cada sujeito na sua dinâmica privada, para poder entender qual é a função da medicação para aquele sujeito. Prof, e no caso, assim, dessa paciente, e se ela não quiser um encaminhamento para o psiquiatra bater o pé, o que a psicóloga faz nessa situação? A gente não tem nenhum a gente não tem nenhum código de conduta nesse sentido, nenhuma resolução que nos dê margem nesse sentido. Ah, que esse caso não. Mas a minha conduta privada é avisar o paciente: olha, no seu caso, é um caso que eu só atendo se você fizer acompanhamento psiquiátrico. Por exemplo, quando é um paciente social, tem uma situação X que vai para a UBS, que vai demorar, que até o encaminhamento, ou vai direto para o CAPS, enfim, eu sei que tem um caminho, ele fica comigo até que isso aconteça. Mas quando é um paciente que tem condições de custear um psiquiatra e diz, não, eu digo, não posso te atender até que você faça o atendimento. Simplesmente coloco como uma questão, não uma prerrogativa. Até porque, senão, a psicoterapia vai ser perigosa. Em alguns casos, ela pode ser perigosa. A gente tem que ficar muito na superfície com o sujeito o tempo todo, porque ele não vai dar conta de que a gente faça um salto mais profundo. Entendi. Tem uma mensagem no chat. É assim, Laís. Seguimos então, povo. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui daí tem só uma tradução dos autores desse trecho, que é de Karen, que diz o seguinte: sempre que uma criatura viva está gravemente enferma, cada mudança para melhor envolve um elemento de mistério, mesmo quando o médico consegue reconhecer e eliminar a causa da doença, pois o médico não pode agir sozinho. Lado a lado com a sua intervenção exterior, algo dentro do paciente precisa ajudar, no caso de se alcançar a cura. No momento crucial, algo entra em ação e a melhor comparação que teríamos para isso seria o fluir de uma fonte. Essa ideia de que, né, 50%, 50%, né?
Para os psicodramatistas, agora sim, poderia ser por vezes benéfico adotar o velho conceito de cura para criar a atitude correta com relação ao psicodrama, relembrando o mistério. O psicodrama não é a mera representação da vida, e tampouco um psicodrama por si só pode mudar a vida de uma pessoa. Vamos grifar isso aqui? Tampouco um psicodrama por si só pode mudar a vida de uma pessoa. É claro, eu tenho sessões de psicodrama e psicodrama de grupo que eu participei como protagonista, que para mim assim foram transformadoras. Mas elas por si só não mudam. Se depois, a partir dessa conserva que foi gerada, a partir dessa resposta que eu dei naquele psicodrama, eu não transferi isso para as minhas relações, para os meus vínculos. Se eu não faço essa transferência, nada muda. Então, o psicodrama não é uma coisa mágica que você fez lá e depois muda todos os vínculos e as relações. O paciente precisa se comprometer com aquela resposta que ele deu lá. Ele precisa se comprometer com aquela versão de si que ele acessou quando ele estava no grupo ou quando ele estava no bipessoal. E muitas vezes tem paciente que não se compromete. Vai para uma sessão, faz uma psicoterapia de grupo, pô, vai lá, fala para a mãe dele, chama alguém para ser a mãe, falou alguém, puta cena. Saiu de lá, ele volta para o lugar, né, para outra conserva. Então, daí algumas pessoas dizem assim, você, no caso de psicodramatistas, você então não acessou a matriz, você não rematrizou, você não... Eu gosto muito quando o Perazzo fala disso, assim, de que ele não acredita em rematrização por conta disso. O que a gente viveu, tá lá, a gente viveu. Vai continuar lá onde a gente viveu. Né? São memórias, estão ali. Agora, a gente pode viver coisas novas, e aí, a partir dessas coisas novas que a gente viveu, aprender a dar novas respostas. Mas o que eu vivi está lá. Então, as conservas vão sendo geradas novas conservas, ou seja, novos conjuntos de ações que eu aprendi. Mas as velhas também estão ali, o registro das velhas também estão ali. Então, acho que esse é o fato. A Laís falou, abstrai tudo que foi trabalhado, sai da sessão e só volta a pensar. Exatamente. Aí teve uma sessão, foi maravilhoso, aí pronto, depois volta com a mesma queixa. E é por isso que, inclusive, o Bustos fala do psicodrama como homeopatia, né? Pequenas doses diárias. Que é isso, às vezes o paciente ele precisa ficar várias vezes dando a mesma resposta. Daí a gente diz assim, meu Deus, Amanda, eu não aguento mais trabalhar a relação daquela paciente com a mãe dela. Ai, mas eu não aguento mais. Sim, a gente vai voltar, porque aquela paciente que voltou lá na primeira sessão e falou com a mãe, daqui a 3 meses vai falar com a mãe de novo na sessão, não é a mesma. Ela tem recursos para responder naquela cena que antes ela não tinha. Então, não é a mesma pessoa. Por isso, a gente vai voltar para a mesma cena. Sim, não significa que a gente não fez direito, não significa que a gente não é um bom psicodramatista, e tampouco significa que esse paciente nunca vai ter jeito. Não, tem gente que precisa caminhar bastante para ter um pouco mais de conservas e para poder ter um ato espontâneo. Lembrando que não existe espontaneidade sem uma conserva, né? Toda espontaneidade vira uma conserva e a partir da conserva a gente tem um ato espontâneo. Então, esse paciente precisa de conservas novas para aquele ato espontâneo lá. Então, às vezes a gente vai caminhando com ele, na primeira sessão ele diz para a mãe não entrar no quarto. Aí, daqui a 2 meses, ele tem aquela sessão de novo com a mãe. E ele fala, você não entra no quarto porque esse espaço é meu, porque aquela primeira sessão já deu para ele o não entra no quarto. Aí daqui a 4 meses de novo, ele vai ter uma sessão com a mãe, ele diz, não entra no quarto porque esse quarto é meu e eu não vou deixar mais você invadir as coisas que são minhas. Ali ele colocou um limite. E aí só foi possível ele fazer isso porque na primeira sessão, depois em 2 meses, depois... Então é um processo mesmo de construção. Apesar do psicodrama ser uma psicoterapia breve, porque numa sessão a gente consegue dar algumas respostas na cena, não quer dizer que o paciente vá transportar aquilo para a vida dele. Então, acho que é importante isso, né? É importante a gente olhar para isso. E aí diz o seguinte, no entanto, o psicodrama em si é uma experiência da vida real, e como tal aprofunda a pessoa. Ele a coloca em contato com dimensões que pertencem mais à religião, vou pegar essa palavra para depois a gente discutir,
do que as situações concretas de vida. Como tal, ele pode dar mais luz e significado às situações de vida do paciente. Portanto, a paciência é uma chave maior para a mudança do que a maioria dos psicodramatistas consegue alcançar. Paciência, né? Que é difícil, porque a gente quer que em uma sessão de psicodrama a pessoa saia completamente modificada. O que vocês acham que significa quando eles falam aqui que coloca em contato com dimensões que pertencem mais à religião do que a dimensões concretas da vida? O que pertence à religião? Do que será que está sendo falado? A crenças, né? Isso. Que mais? Eu acho que junto com a crença, o como se do paciente. Porque se está na realidade suplementar, de alguma forma vai usar o que ele acredita, o que tem no repertório dele, né? Isso. Não, eu não entendi que seria uma religião em si, mas mais Isso. nesse sentido de crença, do que ele realmente visualiza, né? Perfeito. Que é essa ideia que a religião nem sempre vai lidar com o que é concreto. A religião lida muito com o que é abstrato. Fala, Jobis. Eu pensei na espiritualidade fundamental que a pessoa tem, e não só no sistema de crenças místicas que ela possa ter, mas também de onde ela consegue ter esperança, né? Quando eu penso em religiosidade, eu penso bastante em esperança. E quando a gente está num processo de adoecimento psíquico, de qualquer ordem, se a gente não acreditar que aquilo vai mudar, e eu acho que o psicodrama e a realidade suplementar pega muito aí. Muito bom, Jobis. E a gente não pode esquecer que recém a gente estudou a parte do espelho invertido, não sei se vocês lembram, que é quando a Zerka fala que muitas coisas que a gente jamais viveu e que a gente jamais vai viver, mas que quando a gente está numa sessão de psicodrama a gente vive, são muito mais catárticas do que as cenas concretas da vida real. E aí eu acho que é esse ponto, assim, né, de que no psicodrama, a gente vive a despedida de um pai que não pôde se despedir. A gente vive uma mãe que vai dar um afeto de um jeito que ela não deu antes. E à medida em que a pessoa vai vivendo isso, ela vai acessando partes de si que antes ela não acessava. Porque se aquele paciente não consegue cuidar de um outro, é porque ele não tem uma conserva de cuidado. Então, ele vai lá, experimenta num psicodrama de grupo, o diretor diz assim, então tá, imagina uma mãe que te cuidou de um jeito que essa não cuidou. Agora, seja essa mãe. Quando isso acontece, o paciente vai internalizando partes de si que antes ele não tinha. Né? Então, acho que essa contribuição da Jobis é bem bacana para a gente pensar nesse sentido. Mais alguma contribuição, gente? Mais alguma colocação? Está passando um avião aqui. Mais alguma contribuição? Deixa eu tirar vocês do centro da tela. Aí os jornalistas perguntam, né? Eu gostaria de voltar às raízes e à ideia de psicodrama como um teatro de cura. A ideia de teatro e de cura remonta à Grécia Antiga e ao deus Esculápio, filho de Apolo. A Zerka continua. Moreno não considerava o teatro clássico um teatro da cura. Ele o considerava uma experiência estética, e concordo com ele. A ideia de catarse de Aristóteles, que foi uma das forças motivacionais do pensamento de Moreno, deveria ser considerada como fez Moreno, do ponto de vista do espectador. Aristóteles esperava que o espectador que assistisse a uma tragédia chegasse a uma purgação de duas emoções em especial. Esse par de emoções poderia ser piedade e medo, piedade e terror, ou piedade e temor reverencial. Talvez o temor reverencial seja a maior das emoções, na medida em que possa incluir as outras. Moreno enfocou inicialmente o espectador. Qual é a experiência vivida pelos espectadores? Eles realmente estão se purificando ou estão conscientes de que esses atores não são as personagens reais? Os atores não choram lágrimas verdadeiras, eles não vivenciam a alegria real. Eles são representações da experiência, tais como escritas por um dramaturgo.
Não se trata da própria experiência humana. Então, Moreno voltou seus olhos para os próprios atores e produziu um teatro da cura, abolindo todo o script e voltando-se para os atores como pessoas reais, para sua dor, seu riso, suas lágrimas, sua alegria e angústias. Na medida em que as pessoas que assistem sabem que o ator é uma pessoa real, elas próprias sentem-se profundamente tocadas. Ao compartilhar de uma humanidade comum, elas podem até mesmo chorar. Isso não quer dizer que as pessoas não chorem no teatro clássico quando a produção é particularmente triste ou bela, mas sabem que ela não é real. Então, a partir de uma catarse secundária, tal como descrita por Aristóteles, Moreno produziu uma catarse primária de ação no ator e uma catarse primária no espectador do grupo presente. Eu já não gosto de usar a palavra audiência. Não se trata de uma audiência, mas de um grupo que tem uma experiência comum. Aqui ela só vai diferenciar, né, em termos de estilo de catarse, porque, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme ou um espetáculo, a gente entra em contato com questões nossas, né, existe uma catarse secundária aqui, mas eu não gero uma identificação tão grande com o personagem como quando, de fato, isso acontece. Ou quando você vê lá e diz assim, isso foi baseado em fatos reais também, né? Tem outro impacto quando você escuta uma história ou você assiste uma história que é baseada em fatos reais. Porque ali você consegue se colocar mais em nível de catarse, porque você tem, de alguma forma, uma tele, né? Um processo empático com o personagem. Quando você sabe que isso é possível, quando você sabe que isso aconteceu. Então, essa questão da catarse, quando acontece no psicodrama com Moreno, ele vai tentar trazer atores que tragam seus dramas reais, porque daí tanto os atores expurgam, tanto eles têm um processo catártico, porque os dramas são deles mesmos, quanto a plateia, que consegue ter uma tele maior, porque consegue ver um drama que é real, né? Não passa por esse caminho. Acho que aqui é só uma explicação mesmo em nível de catarse, porque às vezes um psicodrama não tem uma cena que é muito estética, né? Uma vez eu estava dirigindo um grupo e acabou que a cena ficou num círculo, assim, é como se o protagonista e os personagens que ele tivesse colocado ficassem todos num círculo e as pessoas que estavam no entorno, o público, se quisesse acompanhar melhor a cena, eles tinham que se levantar. Se eles ficassem sentados, eles não iam conseguir acompanhar, eles tinham que se levantar. Então, das duas, uma. Ou eu tinha que pedir para abrir a cena, ou eu tinha que conversar com a plateia e pedir para fazer parte. E eu optei por falar com a plateia, porque eu achei interessantíssimo que a cena estava num círculo. Eu achei interessantíssimo que os personagens foram sendo posicionados e ficaram nesse círculo. E eu queria trabalhar isso. Se eu tirasse dessa formação, que acabou sendo a formação original, eu perderia algo da cena. Então, eu só pedi para o grupo, olha, quem quiser acompanhar um pouco mais de perto e tal, eu vou pedir para que se levante, se aproxime um pouco. E aí eu já explorei o ciclo com a protagonista, já explorei isso na história dela, que era o ciclo de repetição que ela trouxe, que é repetir as coisas com os personagens, né? E aí os egos auxiliares, à medida em que ela foi falando, foi abrindo o ciclo, depois voltou. Né? Então, não, se fosse dentro de um teatro clássico, esse círculo jamais seria possível, porque isso afastaria, né, o público de ter uma percepção completa da cena. Acho que é só uma questão de explicar a catarse, né? Tem, inclusive, um artigo sobre catarse, a catarse no psicodrama e no teatro clássico, que faz essa comparação, né, em termos, eu acho que é teatro espontâneo e teatro do oprimido. E aí, esse artigo ele faz uma comparação entre os dois níveis de catarse, né? A catarse no teatro clássico e a catarse no psicodrama. A diferença desses níveis de catarse. Alguma dúvida sobre esse trecho, gente? Alguma colocação que é mais para explicação mesmo? Vou seguir aqui, então. Eles perguntam, será que Moreno quer que você tenha um encontro com a divindade, o Criador, durante o drama? A Zeca responde, presumo que ele tinha isso em mente quando falou sobre crianças que querem brincar de Deus. Ele considerava que elas queriam ser Deus. O que elas estão fazendo de fato é se tornar poderosas novamente.
O que estamos fazendo no psicodrama é devolver o poder ao protagonista e aos membros do grupo. E isso porque tocamos os seus centros de cura autônomo. Há muitas pessoas que não se tornam protagonistas, mas se curam participando dos dramas de outras pessoas, como egos auxiliares ou membros do grupo. Muitas vezes, durante o compartilhamento, as pessoas do grupo dirão: muito obrigada ao protagonista. Você fez meu psicodrama por mim. Quantos de nós já... Eu não sei se vocês todos já participaram, mas eu já disse essas coisas. Você me possibilitou uma compreensão que absolutamente não tem preço. Esse aspecto do compartilhamento é uma fase vitalmente curativa do psicodrama. Acho que tem 2 momentos aqui, acho que isso primeiro, da Zeca falar que a gente devolve o poder ao protagonista. Que muitas vezes durante a vida, né, o protagonista deve ter ouvido, muitas vezes durante a vida toda, que ele não dá conta, que ele não é capaz, ou que ele não pode, e ele chega até nós porque houve um bloqueio dessa espontaneidade. Porque ele não está tendo respostas espontâneas, ficam as conservas ali e sempre respostas mais conservadas. Então, se ele chega para nós porque ele paralisou, isso significa que, em algum grau, ele não acredita mais no poder que ele tem de resposta. Porque ele paralisou, ele não deu conta de alguma situação. E aí, o nosso papel é ajudá-lo nessa resposta. E quando a gente faz isso, quando ele consegue dar uma resposta ao chefe que antes ele não conseguia dar, ou quando ele vai para a cena, e mesmo ali no psicodrama ele fala com a mãe de um jeito que ele não conseguia falar, ou ele paralisa diante da mãe, mas a gente faz um duplo, a gente fala como se a gente fosse ele, né, em primeira pessoa. E aí sim ele se sente potente para falar, a gente está devolvendo o poder para ele. Que é o que o Perazzo fala da quebra do poder simbólico de algumas figuras. Às vezes a gente tem um pai, uma mãe, um chefe, enfim, que exercem um poder simbólico sobre o protagonista. O protagonista não sente que ele é potente. Diante daquelas figuras, ele paralisa. Então, a nossa função é, de alguma forma, ir ajudando esse protagonista a dar essas respostas nas cenas, nas fantasias dirigidas, nos nossos duplos. Quando o paciente chega até nós e diz, eu não conseguiria falar para minha mãe, aí você diz assim, olha, deixa eu te mostrar uma possibilidade de resposta. E você diz, olha, se eu fosse você, eu diria, olha, mãe, realmente não devia entrar no meu quarto assim, tá? Eu acho que isso foi um problema aqui para nossa relação. O que você acha que ela responderia? Quando a gente começa esse lugar a treinar as respostas ou ajudar a encontrar um início de resposta, a gente está devolvendo o poder ao protagonista. E às vezes o protagonista ficou tanto tempo impotente, tanto tempo sem esse poder, que ele não consegue mais pegar de volta. E aí você está na cena, você faz um espelho, você faz um duplo, fala em primeira pessoa, como se fosse ele. Você coloca ele para responder essa mãe, ele está muito paralisado. E é nessas horas que às vezes que é o que acontece o que o Bustos fala, né? Que a gente funciona como esse ego auxiliar primário. A gente vai fazer o que ele não dá conta. A gente vai colar no nosso protagonista e vai ajudar ele a responder naquela cena. Quando a gente faz isso, a gente não é o terapeuta. Por isso a importância de, na cena, a gente não dar a resposta pronta. Porque quando é a Amanda dizendo assim, tá, então faz o seguinte, fala com seu pai isso, isso e isso. É legal fazer orientação, eu faço muito. Mas quando é uma questão mais subjetiva, é importante a gente falar como um duplo. Tá, Bento, eu vou falar como Bento agora. Eu queria que a minha mãe respeitasse meu espaço, fechasse minha porta. Faz sentido para você? Quando eu falo em duplo, o sujeito admite aquilo que está sendo dito como parte dele, não vem de fora. É algo que vem de dentro, começa a ser internalizado como algo de dentro dele. Por isso, o duplo devolve o poder. Porque não é o terapeuta que está com poder, é como se o próprio paciente estivesse falando para ele mesmo. Quando eu falo como Bento, no lugar do Bento, é o Bento falando com ele mesmo. Então, não é mais a Amanda que é a detentora do poder. Eu acho que essa é a grande sacada do psicodrama. O Léo dizendo eu o tempo todo na sessão. É isso aí. Eu acho, assim, as pessoas falam muito das técnicas do psicodrama. Eu sou muito fã do duplo. Eu acho o duplo uma das técnicas mais fantásticas que a gente tem. Justamente por isso, porque permite devolver o poder, de alguma forma, autorizar o paciente a resposta de uma forma que não seja passiva.
né? Porque às vezes o paciente não consegue dizer mesmo. E é o que acontece quando você tem filho pequenininho, bebê, né? Que você diz assim, eu tô com fome, mamãe. Você fala pelo bebê. Eu tô com fome, mamãe. Eu tô com frio, mamãe. Você fala. E quando você fala, o bebê vai internalizando isso, né? E a gente sabe que a linguagem depende desse processo de pensamento. Então, o bebê vai aprendendo a se expressar. Exatamente. Exatamente. E é a mesma função. Por isso que eu acho o duplo tão fantástico. Acho muito uma das técnicas mais poderosas mesmo. E aí eu acho que é legal que ela fala assim de centros de cura autônomo. A gente toca nos centros de cura autônomo, né? Esses processos de que o sujeito é capaz, né, de dar resposta por si, enfim. Mas isso vai ser possível através do quê? Do duplo, vai ser possível a partir de um espelho, de uma troca de papéis, né? Nesse sentido. E o outro ponto é o compartilhamento, né? Que a Zerka traz como tão importante o compartilhamento. É importante para o protagonista, mas é também importante para o grupo. No compartilhamento, quando as pessoas vão falar do que tocou e tal, às vezes até algumas pessoas falam, poxa, Amanda, às vezes a sensação que eu tenho é que o compartilhamento ele abre de novo. A pessoa falou e aí o sujeito vai lá e vai dizer, pô, eu também passei por uma situação de violência, parará, abre de novo, né? A gente esquece que a cena que teve ali, se teve a ver com a pessoa que está falando, aquela cena foi resolutiva. Alguma coisa da história dela, ela também viu ali. E se ela deu conta de falar ali no final, porque ela não precisa falar a história dela, muito menos daquele jeito, enfim. Se ela deu conta de falar ali no final, provavelmente ela só deu conta porque teve a cena que permitiu essa resposta. E a gente precisa entender que é importante, quando acontecem esses momentos do compartilhamento, é importante apenas a gente dar continência, né? Então, tá lá, uma pessoa, a gente fez uma cena, era uma cena de violência, de repente chegou no compartilhamento, a Joaninha disse, eu também passei por violência, apanhei e tal, foi bem difícil, tive que ir na delegacia. Olha para ela enquanto ela tá falando, né? Esteja com ela. Mostra no teu rosto, enquanto ela tá falando, o quanto deve ter sido duro, o quanto tu te importa. Se for possível, ela estiver perto, segura na mão. Se for online, pode até mandar uma mensagem no privado dizendo que sente muito, ou que te tocou, que tu entende. Mas mostra que tu te importa com o que está sendo dito. Porque aquele processo psicoterápico foi importante para ela acessar alguma coisa dela. E é muita pretensão nossa achar que uma psicoterapia de grupo vai resolver o conflito do protagonista e de todas as pessoas que estão no grupo. Que a pessoa vai sair dali totalmente resolvida. Não. Se ela teve a oportunidade de pensar e falar disso no grupo, já foi um espaço importante. Agora, pode ser que durante a noite ela vá pensar mais alguma coisa, que ela vai sonhar com uma estratégia de elaboração, que na segunda-feira ela vai, né, sei lá, ouvir uma música e vai elaborar mais um pouco. Isso vai acontecendo no decorrer do caminho, porque houve aquela sessão. Isso vai acontecer. Então, é claro, a gente fica muito com essa coisa de que tem que tomar cuidado no compartilhamento e tal. Quando chega o compartilhamento, a gente oferece, olha, quem aqui gostaria de oferecer alguma coisa ao protagonista, do que pegou na história, parará. Se o protagonista é o protagonista, se ele trouxe algo que o grupo escolheu, ele vai ser importante para o grupo. O drama dele representa o drama do grupo. Por isso, inclusive, que a gente precisa aquecer bastante até chegar no protagonista num psicodrama de grupo, para que o drama que ele traga seja protagônico. Que muitas pessoas se reconheçam nesse drama, para que ele possa ser catártico para o grupo. Como é que é para vocês isso do compartilhamento? Como é que é para vocês essa questão de lidar com isso, dessas aberturas ou fechamentos? Como é que é isso para vocês de devolver o poder ao protagonista? Como é que é? Fala, Léo. Às vezes eu não sei se eu participo demais ou sei lá, mas Não.
Acho que eu lembro muito que me foi impactante, porque eu gostaria, inclusive, de ter continuado a atender, mas eu tive que fazer uma psicoterapia breve, assim, na verdade, porque foi um atendimento de uma coisa só, porque não tinha mais como caber na agenda da pessoa. Mas ela fez tanta questão de estar lá que ela foi lá presencialmente me falar que ela tinha que parar, porque não tinha como. Era uma queixa inicial, assim, para vocês terem noção de compulsão alimentar, né? E, e aí eu lembro que, também para não ficar só nisso, eu fiz como seria uma cena pro depois daqui e agora, né? E fizemos essa projeção para o futuro. Então, quando essa projeção para o futuro foi indo, é, ela me trouxe as características de como ela se via né, ela falou que ela não descreveu muitas coisas assim, mas no fim era uma gordinha até que bonita. E aí a gente foi trabalhando, né, com essa gordinha até que bonita, dando um pouco mais de características para ela e para onde essa mulher ia indo. E aí a gente foi trabalhando, né, porque ela eventualmente queria retornar, então a gente foi fazendo também passo a passo para o retorno dela, que caso não fosse aqui, né, onde eu estava ali atendendo, né, também fosse por outros lugares, via posto de saúde, via particular, né, até porque ela estava num momento de se restabelecer financeiramente, né. Então a gente foi trabalhando com essa cena e, e eu lembro que no fim a gente foi, no fim, tentando desenvolver esse reconhecimento do eu, né, na verdade. Eu lembro muito de uma aula que a Amanda deu, onde em um ponto, numa troca de papéis, ela sentou. Eu lembrei muito da Amanda falando uma vez que ela me, de certa forma, foi uma repreensão, que ela disse, não deixa sentar. Para uma cena hipotética onde eu falei, não, senta. E aí eu lembrei muito exatamente no momento que ela sentou, eu falei, não, fica em pé. Para que ela não voltasse aos costumes que levaram ela a manter o mesmo padrão e levaram também, né, de certa forma, à compulsão, né? Logo naquela sessão ela já foi percebendo por que a compulsão foi aparecendo, assim, foi tendo insights, assim. Então, que não tinha a ver com a comida, sabe? E, e a gente foi indo e no final teve esse compartilhar que foi muito importante, para que ela saísse com um fortalecimento do eu e também com passos, né? Um passo a passo de como começar o amanhã, né? Que não vai começar sendo sentado, vai começar com um abraço em pé, andando, caminhando, né? Tendo força para isso, que até então não tinha ainda. Ou pelo menos com a noção de que ela talvez tenha, né? Um futuro caminhando. E Exatamente. é isso. E aí acabou, nunca mais vi, mas queria ter continuado. Porém, não deu. É isso aí, Léo. É isso aí. E, por favor, não deixa de compartilhar, de trazer, como o pessoal colocou lá no chat, tu é muito necessário. E até para compartilhar com vocês, assim, o Léo foi meu aluno na graduação e a gente tinha um grupo de sócio-psicodrama, assim, a gente tinha um grupo entre os alunos e eu estava junto. E a gente ia para alguns lugares e fazia alguns trabalhos de teatro espontâneo. E o Léo é uma das pessoas que eu guardo com carinho, porque o Léo, ele nunca me esquece. Assim, no sentido de que ele manda mensagem, ele assistiu uma série, que é uma série que eu gosto, ele manda o link da série, manda as coisas lá, e acho que é uma pessoa, assim, que está sempre me buscando de volta. E eu preciso de pessoas que me busquem de volta. Então, obrigada, Léo, por estar sempre me buscando de volta, que me traz de volta sempre. Eu dava aula de Gestalt. Ela me deu essa repreendida em aula de Gestalt, inclusive. Foi uma aula de Gestalt. É. E esse processo de, de construção com o nosso cliente, né? Assim como o Léo traz, assim, é um processo que a gente precisa, inclusive, interpolar a resistência. A gente precisa convocá-lo para dar uma resposta diferente. E convocar para dar uma resposta diferente, às vezes, é não atender ao que ele espera naquele papel, né? Então, acho que esse exemplo do Léo foi bem bacana nesse sentido. Se tem mais alguma contribuição, algum paciente, alguma coisa que vocês tenham
pensado sobre o compartilhamento, sobre alguma dúvida que vocês tenham sobre o compartilhamento? Será que devo compartilhar? Será que não compartilho? Como é que é para vocês? Porque eu não tenho nenhum problema com o meu compartilhamento como diretora, né? Durante a sessão. Eu não tenho nenhum problema com o meu compartilhamento. Eu, às vezes, só me pergunto, o que eu vou falar é a serviço do protagonista ou o que eu vou falar é meu serviço? Eu sempre me questiono isso, assim, antes de falar. E essa distinção é porque, às vezes, a gente quer só fazer um expurgo de alguma coisa, a gente como diretor, né? E outras vezes o que a gente vai falar é para o protagonista se sentir menos solitário, o que é bacana. Não se sentir tão sozinho, sentir que a gente está junto com ele, enfim. Então, quando é para essa função, para ele não se sentir tão sozinho, eu compartilho. Quando é um expurgo só para minha história, eu faço uma anotação mental e aí depois eu trabalho na minha psicoterapia. Como é que é para vocês isso? Como é que vocês estão com o compartilhamento? Eu acho que isso entra um pouco também de como a gente ocupa os espaços, né? Uhum. De se caber sem de repente transbordar muito nem se sobrar. Eu obviamente não faço terapia de grupo, né? Acabei de me formar agora, então nunca administrei um grupo, dirigi um grupo, nada disso. Mas eu enfrento isso com um paciente que quer saber muito, 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 muito de mim. E eu tenho tentado administrar isso no sentido de aprender a me fazer próxima e de dizer que eu tô lá disponível, né? Então, eu acho que tem gente que só aprendeu a vincular assim, perguntando. Aí eu pego a bola que ele joga para mim, respondo e devolvo a bola para ele. Mas eu noto que se eu deixar, ele não vai falar dele. E aí eu tô aprendendo a colocar isso sem parecer que eu tô fechando a porta no rosto dele. Então eu tô desenvolvendo essa parte, Amanda, bem no comecinho. Mas é interessante fazer isso, é um aprendizado. Eu, mesmo no individual, assim, né, eu também não tenho grandes problemas com compartilhamento. Quando eu acho que é importante, eu faço. Quando é a serviço do protagonista, eu faço. Isso não é um problema, né? Se o protagonista está enfrentando uma questão com os filhos que você também já enfrentou, que você passou, não para dar uma lição de moral, para dizer como faz, mas para ele entender que nós somos humanos, que eu acho que é disso que a Zerka está falando, humanidade. Para que a gente se coloque no lugar de humano, que é o que a gente quer no psicodrama. Agora, tem isso que a Jubis fala, tem gente que aprendeu a se vincular nesse lugar e que torna tudo sobre o outro. A vida dele, essas pessoas que perguntam muito sobre nós, a vida dele às vezes é tudo sobre o outro e nada sobre ele, né? Então, às vezes a gente precisa mostrar isso para o paciente, né? Eu respondo, né? Geralmente eu respondo, olha, sim, sim, já fui professora universitária, sim, sou casada, desisti da universidade, sim. Você reparou que você ficou aqui 10 minutos da sessão fazendo perguntas sobre mim? Eu não tenho nenhum problema em responder. Mas em que medida isso se transporta para a sua vida? Em que medida você já esteve muito mais para o outro do que para você? Né? A gente precisa entender que tudo que o paciente faz com a gente é um modelo relacional do que ele sabe fazer lá fora também. É um reflexo do que ele sabe fazer lá fora. Então a gente precisa aproveitar o que a gente sente no vínculo, a gente precisa aproveitar o que o paciente faz conosco na sessão a favor dele, a favor do processo. Tô vendo que tem no chat algumas coisas. Ah, tá. Aí a Jobis falou, é bem isso, a vida dele é sobre o outro. Isso aí. Fala, Rafa. Sobre isso eu pensei a questão da confiança também. Às vezes ele tem dificuldade de confiar e
e sabendo mais do outro, ele sabe onde está pisando, assim, né? Isso, Eu acho que também tem isso. também tem isso. Será que eu posso confiar nessa pessoa, né? Também tem isso. Será que é alguém, né, que não vai me abandonar? Será que é alguém que vai ficar comigo? Pacientes também com muitas dificuldades disso, do abandono, fazem muitas perguntas também. É uma coisa de querer que a gente se aproxime muito, né? Justamente por conta dessa dinâmica. Ou para ver também se a pessoa tem... eu lembro quando, antes de eu ser psicóloga, eu achava que a pessoa só ia me entender se ela passasse pela mesma coisa. Então, sei lá, se eu tinha um problema com a mãe, eu queria saber se a psicóloga também teve um problema com a mãe, senão ela nem ia poder me ajudar. Aham, Não é? Acho que tem muito de paciente que não é psicólogo, né? sim. Se achar que o outro só pode ajudar se ele também, sei lá, uma mãe só pode me ajudar com meu filho se também é mãe. Só pode, não tem esse sentimento, sei lá. Eu tinha quando eu não era psicóloga. Sim, com certeza. Teve um paciente que chegou até mim por causa da religião, né, da minha religião, e chegou até mim e disse: Não, eu perguntei para fulano qual é a religião da Amanda. Aí eles falaram assim: Vou, porque eu vou falar para ela que eu tô vendo o meu tio e ela não vai achar que eu tô louco. Então, tem esse lugar também, né, de gerar o processo de identificação. Por que que a gente faz mapeamento sociométrico no início de um grupo? Por que que a gente pergunta quem é de Florianópolis, quem é do outro estado, quem é... A gente quer gerar pertença, a gente quer gerar identificação. Na psicoterapia individual não vai ser diferente, né? Nos primeiros momentos está sendo gerado um processo de identificação. O Léo botou lá no comentário, né, de síndrome de cuidador, né, que ele ficou 30 minutos ouvindo de outra pessoa. Quando perguntou, tudo bem com você? Então tá sempre falando de outra pessoa, né? Bom, gente, a gente vai se ver daqui a 15 dias. Aproveitem, tem bastante conteúdo lá no YouTube nosso. Quem não acompanhou, tem bastante YouTube. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom compartilhar. Já digo para vocês que estou pensando no nosso próximo livro, que a gente vai chegar ao final em breve. Estou pensando no próximo livro e a minha intenção é continuar com a Zerca. Só que o próximo livro da Zerca, a gente não tem digitalizado, então eu vou precisar da ajuda de alguém para fazer esse processo. Eu tenho ele físico, mas ele, que é o Quintessência, né? E o próximo livro a gente vai ter que achar um jeito de digitalizar para ter acesso a todo mundo. Aí até lá a gente pensa, tá bom? Um abraço a todos, boa semana para todo mundo. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.